bem bonito. Feliz sábado. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que presente de Deus podermos estar aqui nesta manhã, num ambiente com liberdade, para podermos falar e pregar sobre o amor de Jesus. E eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Nós vamos nos encher do Espírito Santo. Deus já está aqui. Eu posso sentir o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. E eu quero convidar você a sentir o Espírito Santo de Deus na sua vida, no seu coração, falando ao seu ouvido, que cada música, que cada palavra que for dita aqui nesta manhã, seja um conforto para a tua alma. Tudo que é feito aqui tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que é feito aqui é para Ele, é por Ele, é sobre Ele, é sobre Deus, o nosso maior, o nosso Criador, o nosso mantenedor. Vamos orar? Querido Deus, queremos te convidar, Senhor, para estar aqui conosco. Já podemos sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Podemos sentir, Senhor, a presença do Espírito Santo aqui. Eu creio que Ele está aqui, Senhor, e eu posso sentir. Amém. Por isso, Senhor, usa-nos. Usa-nos nesta manhã. Encha-nos dele, Senhor. Encha-nos do Teu Espírito. Tira de nós qualquer coisa ruim que possa acontecer. Os nossos pensamentos maus. Tire, Senhor. Porque nós queremos louvar o Teu nome, Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Porque só Tu é digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Obrigado pelo sábado. O Senhor criou o sábado para nós e por nós. E por isso te somos imensamente gratos. Usa-nos nesta manhã em nome de Jesus. Amém.
sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Só a igreja. A destra de Deus não falhará, não falhará. Não há o que temer. Amém. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Na oração erguemos nossa voz ao céu, e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, pois cremos em seu grande amor. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Canta o nosso Deus, grande é seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu
Nesse momento vamos conversar com Deus, vamos nos ajoelhar para falarmos com o nosso Deus. Santo Deus que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela semana que nós tivemos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na sua santa casa de oração. Neste momento entregamos a nossa vida, o nosso coração, colocamos aos teus pés. Tenho certeza que muitos aqui estão com o coração aflito, mas também com o coração agradecido, porque o Senhor tem acompanhado cada um de nós. O Senhor tem derramado bênção sobre cada um de nós. Neste santo lugar, que o Senhor se faça presente. Neste santo lugar, que o Senhor ronde com seu Santo Espírito Santo os nossos corações. E mais uma vez, queremos entregar a nossa família, nossos filhos, nossos queridos em tuas mãos. Faça um milagre, Santo Deus, em nossa vida. Maravilhoso Deus, que este culto, que esta programação realmente possa chegar aos teus ouvidos e que o Senhor se alegre dos nossos louvores, dos nossos sinceros, as nossas sinceras emoções que cheguem até Ti. Santo Deus, cuide de cada um de nós, nos proteja, nos guarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos, para si em nós então o seu querer. Bom dia. Bom sábado, crianças. Tudo bem com vocês? Sim? Que bom. Passaram bem a semana? Que bom. Hoje, o nosso personagem é Saulo. Sabe, Saulo era um homem com um coração muito duro. Naquela época, ele perseguia os cristãos e, às vezes, até chegava a matar alguns cristãos. E sabe por que ele fazia isso? Ele não gostava que os cristãos falassem de Jesus para as pessoas. Ele não acreditava em Jesus, ele não acreditava que Jesus era o prometido Messias e que Jesus tinha vindo a esse mundo para salvar todos os seres humanos. Ele não acreditava nisso e, por isso, ele não gostava que os cristãos falassem de Jesus. Mas teve um dia que Saulo, ele fez uma viagem muito importante. Ele decidiu ir para uma cidade que se chamava Damasco. E aí, Saulo, naquela época era muito comum eles viajarem a cavalo. Saulo, junto com seus amigos, pegou o seu cavalo e começou a viajar em direção a Damasco. E ali por muito tempo eles viajaram,
E Saulo foi indo em direção a Damasco, junto com seus amigos. E sabe o que ele ia fazer lá? Perseguir mais cristãos. Ele ficou sabendo que lá tinham mais pessoas falando de Jesus. E ele decidiu ir até lá para perseguir os cristãos. E quando ele viajava com seus amigos, no meio do caminho ele teve uma grande surpresa. Sabe o que aconteceu, crianças? Uma luz forte, uma luz muito forte começou a clarear em volta de Saulo e ele caiu do seu cavalo. Nossa, ele caiu do cavalo e aquela luz era tão forte, que quando Saulo se levantou, ele passou a mão nos seus olhos assim, ele não estava enxergando nada. Saulo ficou cego por conta daquela luz. E nesse momento, ele ouviu uma voz que dizia assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uau, de onde veio aquela luz? De onde veio aquela voz? Saulo não estava entendendo nada, mas aí ele parou, pensou, ele descobriu. Sabe aquele Jesus que ele não acreditava? Ele entendeu que aquele era um recado para ele. E ele passou a acreditar em Jesus. Olha que bacana. E aí, depois que ele caiu do cavalo e se levantou, ele continuou a sua viagem em direção a Damasco, mas agora o seu coração estava diferente. Agora ele estava transformado. E o seu pensamento não era mais de perseguir os cristãos. E ele foi em direção a Damasco. E aí, chegando em Damasco, ele foi para a casa de Judas. E lá mesmo em Damasco, tinha um discípulo de Jesus, o Ananias. E esse discípulo, ele recebeu de Deus um recado muito importante. Deus disse assim para ele: Ananias, eu quero que você vá até a casa de Judas, e lá vai ter um homem orando, vai ter Saulo. Eu quero que você ore com ele, que você coloque a sua mão sobre ele, que nesse momento eu vou fazer um milagre. E ele vai recuperar a sua visão. Ananias pensou, falou: como assim, Senhor? Mas Saulo não é aquele que persegue os cristãos? E você quer que eu vá até lá para falar com ele? No começo Ananias ficou um pouco assustado. Ele ficou com medo. Mas Deus disse assim para ele. Nós vamos ler o que Deus disse para ele, que está aqui na Bíblia, no livro de Atos, Atos 9, versículos 15 e 16, e disse assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Uau, a partir dessas palavras de Deus, Ananias acreditou. E ele foi até onde estava Saulo. Chegando lá, ele fez exatamente o que Deus disse para ele. E naquele momento, Deus fez um milagre. E Saulo voltou a enxergar, ele recuperou a sua visão. E agora, com o coração transformado, acreditando em Jesus, que ele era o Salvador, que ele era o Messias prometido para salvar todas as pessoas, ele decidiu sair dali e falar para todo mundo sobre Deus, sobre Jesus, sobre o seu amor, a ensinar as pessoas que não conheciam a Jesus, e imediatamente ele saiu. Saulo, ele foi um grande pregador, e a partir desse momento, ele ensinou muitas pessoas a se converterem e a acreditarem em Jesus, a conhecer essa linda história que nós cremos. E sabe, crianças, essa também é a nossa missão, sabia? Nossa missão em falar desse Jesus, de todo esse amor, para os nossos amiguinhos que não conhecem Jesus, falar para algum familiar que também não conhece Jesus. Então, meu desafio para vocês hoje é que, assim como Saulo, nós possamos pregar o Evangelho de Jesus. Combinado? Vamos orar para que Deus nos ajude? Posição para a oração. Querido Jesus, te pedimos, Senhor, que nos ajude nesse sábado, que ajude, Senhor, para que nós consigamos falar do seu amor
para as pessoas que ainda não te conhecem. Nos dê um bom restante de culto, nos acompanhe neste dia. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora vocês podem retirar ali, olha, o desenho para colorir, ok? Em Mateus 6:26, diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deus cuida de tudo. Deus, se Ele cuida das aves, cuidará de nós também. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E é sobre isso que nós vamos cantar. Deus cuidará de ti. Eu convido você a ficar em pé. Igreja. Todos juntos. Quando estou abatido, sem contra sombra vou, ouço Jesus dizer-me, ao segurar minha mão, confia em mim somente, somente em meu poder. Aonde? Nas mansões. Oh, meu Deus, vai ser maravilhoso. Amém. E nas mansões eternas comigo irás viver. Só a igreja.
Amém? Bom dia, igreja. Podemos assentar? Bom dia, bom dia. Esse é o momento da mordomia, ok? Depois da minha fala, vai aparecer um código, nós vamos cantar uma música, e nós temos os gasofilaços aqui embaixo, ok? E a casinha lá em cima, para que enquanto a música for cantada, você poder trazer a sua oferta e oferecer a Deus. Houve uma pequena mudança na forma do... Ok, entendi. Subiu um pouquinho o microfone. Houve uma pequena mudança na forma da apresentação, de que antes os diáconos passavam e recolhiam as ofertas, ok? Mas o princípio bíblico está mais atrelado ao fato de que o doador, o ofertante, leva a sua oferta. E não é uma pessoa que vem recolher a oferta nas suas mãos. Esse é o princípio bíblico. A nossa igreja tem esse formato. E os diáconos gostam muito desse formato, porque passa a ideia de que ao fazer o recolhimento da oferta, eles estão participando de maneira efetiva e objetiva da adoração. Ok? Mas o princípio bíblico nós levamos a oferta até o local onde ele é depositado. Nós estamos fazendo uma experiência, provocando a igreja a um processo de mudança, pedindo a compreensão dos diáconos que eles tenham a devida paciência conosco. A função do diácono é muito mais do que recolher oferta. A função do diácono no Velho Testamento era abençoar, cuidar, orar, interceder, visitar e salvar. E a igreja tem um projeto para resgatar também a função dos diáconos no processo de como ele age junto à comunidade. Ok? Talvez em algum momento a gente volte às ofertas. Nós estamos só fazendo um teste. Só tenha um pouquinho de paciência, meus diáconos. Ok? Igreja, depois da minha fala, vai aparecer um QR Code. Essa semana fizemos reuniões e percebemos que o QR Code ele é muito complicado para que você faça a sua oferta. Então nós vamos trabalhar, porque daqui ou na próxima semana ou na outra, o QR Code esteja mais simplificado, para que a sua adoração possa ser feita de maneira mais simplificada. E não você só conseguir fazer a doação por uma insistência sistemática em função da projeção. E esta de fato só ocorrer depois dos minutos que a adoração já terminou. Nós estamos avaliando isso para que o processo de ofertar seja mais rápido e que você faça isso dentro do tempo efetivo separado para a oferta. Em outras palavras, igreja, o que eu estou tentando dizer para vocês é que nós estamos trabalhando, toda a comissão da igreja, toda a liderança da igreja, todo o ancianato, o departamento de tesouraria e o departamento de mordomia, está trabalhando sem medir esforços para transformar a sua adoração na melhor adoração possível. Acreditem nisso, ok? Quero ter de vocês a confiança. Eu sou ancião desse departamento e quero ter de vocês a confiança. Obrigado. Vamos ao texto. Hoje vamos falar sobre verdade. Semana passada falamos sobre vida, ok? Hoje vamos falar sobre verdade. E as coisas que eu falei aqui para vocês têm a ver com a verdade, ok? Jesus, na criação, ofereceu dádivas para vocês, para o Senhor. Jesus ofereceu dádivas, vida, verdade, liberdade e domínio. Prestem muito bem atenção nessa palavra. Deus ofereceu domínio para nós. Jesus habitou entre nós para salvar, sobretudo,
a liberdade, a sua e a minha. Mas também para libertar a criatura, você e eu, oferecendo sua vida para oferecer verdade, verdade abundante, verdade transbordante, e a maior de todas as verdades, o próprio Jesus. Jesus diz: eu sou a verdade. Meus irmãos, a verdade liberta. E eu te pergunto, você conhece a verdade sobre quem é você? Conhece? Já levou aos pés de Jesus esta questão? Você conhece a verdade sobre suas motivações? Você conhece a verdade do porquê você faz ou deixa de fazer algo? Neste espaço de tempo, a questão que está posta é mordomia. Mas o que estamos tratando aqui, meus irmãos, pode e deve ser aplicado em todas as áreas das suas vidas e da minha vida também. E aí eu te faço uma pergunta: você sabe por que você separa o seu dízimo, a sua oferta? Você sabe por que você não separa o seu dízimo e a sua oferta? E eu tenho uma triste notícia para você. Se você não sabe sua real motivação, é bem possível que você não esteja vivendo uma experiência libertadora com Deus. E tudo o que Jesus deseja é salvar você e eu para uma experiência realmente verdadeira e em todas as áreas da sua vida. Nesse espaço de tempo que estamos ocupando de vocês, todos os sábados, vamos procurar levar você em uma viagem de descoberta. Nós vamos instigar você com conhecimentos e questionamentos, para que você e eu possamos fazer cada coisa em nossas vidas com propósito. Instigar você a fazer de verdade e verdadeiramente colher os frutos de uma experiência ímpar com Deus. E aí a gente vem para o nosso mote: filho, cuida bem de ti. E aí Deus diz assim para você: filho, eu cuido de você, eu cuido de ti, com muito amor. Mas ele diz assim, quase como se sofrendo estivesse: filho, não esquece de mim. E ele diz assim para todos nós: filho, cuida do que é meu, porque por um tempo será seu. Eu cuido de ti com todo o meu
de ti sustento, sou teu Deus. Meu Pai, posso sentir tua mão a me amparar. Em cada momento tu estás lá, cuidando de mim, guardando, és meu Deus, tu és meu Deus, tu és meu Deus, tu és meu Deus, tu és meu Eu cuido de ti com todo o meu amor. Lembre de mim por onde quer que for. Cuide do que é meu, que por um tempo será teu. E não se esqueça que eu sou teu Deus. Amém. Gostaria de agradecer aqui publicamente aos nossos queridos diáconos e diaconisas que servem a esta igreja com tanto zelo, com tanto cuidado. Muito obrigado, porque vocês se dedicam a esta causa. A você que está conosco, meu muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Que as bênçãos que você precisa, Deus a derrame sobre você. A você que está conectado conosco também, meu muito obrigado pela sua escolha em estar conosco. Deus tem inúmeras bênçãos a derramar a nós aqui, derramará a você aí onde você estiver. Em qualquer lugar que você estiver, em qualquer situação que você estiver, Deus também vai derramar uma bênção, a bênção que você precisa. Hoje eu gostaria de fazer uma menção muito honrosa para esta casa, que é a presença do nosso querido Henrique. Henrique, vem aqui, por favor. O Henrique está fazendo teologia, e ele vai estagiar aqui na igreja, vai aprender a ser pastor. Olha que menininho novo, que menino bonito. Henrique, essa aqui é a sua igreja, nesses próximos meses e tomara que anos, aqui conosco, aprendendo a pastorear ovelhas. Você vai ensinar a igreja a ser igreja, e a igreja vai ensinar você a ser pastor. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus te faça um homem de Deus para levar o evangelho às pessoas que precisam. Que Deus possa te fazer grande para a glória dele. Gostaria de convidar os anciãos que estão aqui dentro para que nós pudéssemos orar pelo Henrique. É um desafio imenso dirigir humanos a Jesus, mas Deus vai habilitar você. Deus vai te dar a capacidade, porque aqueles a quem Deus chama, Ele capacita para esta obra. Que Deus te abençoe muito nesse processo de levar Jesus às pessoas. Quer falar alguma coisa, igreja? Bom sábado a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, conversando com o pastor André há algum tempo já, mas é uma honra para mim estar aqui com vocês. Quero aprender muito com vocês, quero que vocês me ensinem muito e que Deus nos abençoe. E espero estar aqui por muitos anos, se Deus quiser, se a faculdade permitir também.
mas que Deus nos abençoe e um feliz sábado a todos. Eu queria orar por você, para que Deus te abençoe e te conduza. Walter, você pode orar por nós? Bem-vindo. Vamos orar, meus irmãos. Querido e bondoso Deus, que nos céus habitas, muito obrigado, Senhor, por estar na tua casa de oração. De uma forma toda especial, nós queremos orar pela vida do Henrique, que ele continue com o mesmo fogo no seu coração que ele tem de te servir. Serão 4 anos estudando, nos atendendo aqui como igreja, e nós pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre a vida dele. Ser também com toda a nossa igreja, que um dia, todos juntos, possamos estar reunidos no reino dos céus. Por amor, em nome de Jesus, amém. Vamos erguer as nossas vozes mais uma vez. Gostaria de convidá-la a ficar em pé. Nós vamos cantar Brilhar por Ti. Eu já falei isso muitas vezes, todas as vezes que eu canto essa música, eu penso muito na minha vida, no que eu tenho feito como cristã, que não é fácil eu ser uma cristã dentro da minha casa. Todos os dias eu tenho que ser diferente. E não é fácil. Mas Deus, Ele nos cobre com a sua justiça, com o seu manto de justiça, com a misericórdia dEle que se renova todas as manhãs na nossa vida. E Ele nos ilumina. E é por Ele que eu quero brilhar. Brilhar por Ti. Cante bem bonito, bem forte essa música. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que um brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que irei continuar a errar. Mas se a minha luz parece extinguir,
de me esforçar. Eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando eu percebo meu esforço é vão. E o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto Teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar.
pouco. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Santo Deus, nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor tem preservado a nossa vida, tem cuidado de nós, e nos trouxe aqui com um único propósito. Nós não viemos aqui para barganhar nada, pedir nada, buscar nada. Nós viemos aqui apenas para Te adorar, porque isso já nos satisfaz. Que tudo aquilo que nesse momento vai ser dito, lido, seja traduzido pelo Teu Espírito, de maneira que não seja eu quem fale, mas o Teu Espírito que comunique o que o Senhor quer dizer a cada coração aqui nessa manhã. É o que eu te peço por Jesus, amém. Feliz sábado. Feliz eu já vi que não está o sábado de vocês, então vamos, bom sábado. Bom sábado. Nós vamos começar agora uma nova série de estudos da Bíblia, baseada na carta de Paulo aos Gálatas. Eu já convido você a abrir sua Bíblia no literal Evangelho de Paulo aos Gálatas. É o Evangelho de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler o primeiro capítulo e vamos estudar. Essa série vai se estender, para que você saiba, até o último sábado do mês de junho. Essa série tem por título Sob o Sol da Liberdade. E hoje nós vamos começar essa série. Eu e o pastor Renan vamos dividir o púlpito durante essa série. E vamos ler porção a porção, algumas porções maiores, algumas porções menores. E se trata de uma série de sermões expositivos. Então o texto bíblico será exposto. Antes de eu entrar, vocês foram apresentados ao pastor Henrique, que ali está. O pastor Henrique vai estar conosco. O Henrique está em formação pastoral, no primeiro ano de teologia, nas primeiras semanas de teologia, na realidade. E ele vai estar conosco aqui, há uma intenção de que os 4 anos, se assim for possível. E conosco ele vai aprender, através da observação e da prática monitorada, as atividades de uma igreja. Então vocês já conhecem ele, vocês vão ver o Henrique por aí, pouco a pouco ele vai atender as atividades da igreja. Eu leio Gálatas, capítulo 1, dos versos 1 em diante, dizem assim. Eu quero fazer uma leitura íntegra do texto, do primeiro capítulo, e quero convidar você a hoje à tarde ler a epístola inteira. Eu quero te convidar a fazer isso pelo menos 4 ou 5 vezes. Ler a epístola inteira a primeira vez, sem muita pretensão. Ler uma segunda vez, buscando o tema central da epístola. Ler uma terceira vez, buscando conexões com o tema central. Ler uma quarta vez, tentando analisar aquilo que se diz a respeito dos desdobramentos do tema central. E ler uma quinta vez, tentando analisar, talvez, verso a verso. E aí, então, uma leitura mais demorada da carta, que não precisa ser de uma vez única. Mas eu te convido à primeira leitura, não agora, na sua casa,
inteira da carta. Ela foi escrita de uma vez só. Você vai ler ela de uma vez só, são poucos capítulos. Você lê em 25 minutos, se muito. Tudo bem? Gálatas capítulo 1, verso 1 em diante. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além, não a quem? Que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A preocupação de Paulo maior é com aquilo que vai além e não a quem. Destaca isso. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não ouvi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Esse é Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia. Em 2001, o meu pai foi transferido para ser pastor, e nós morávamos em Cacoal, no interior de Rondônia, e nós fomos transferidos para a Igreja Central de Porto Velho, onde ele foi por um tempo pastor. E quando nós chegamos na Igreja Central de Porto Velho, foi destinado a nós morar numa casa pastoral daquela cidade. Talvez a mais antiga casa pastoral que aquela cidade tinha, que era destinada ao pastor da Igreja Central daquela cidade. E nós fomos morar num bairro interessante daquela cidade, numa casa muito boa, ali na região norte do país. A igreja cuida dos seus pastores no que tem que ver com a sua moradia de uma maneira muito boa. É muito caro morar em São Paulo, talvez por isso aqui a gente não consiga tanto, quanto em outras regiões, melhores condições de moradia. Mas lá se morava muito bem. E nós estávamos morando lá no primeiro ano, e o meu pai havia feito um evangelismo na beira do rio Madeira. Quem conhece Porto Velho sabe onde fica, o bairro do Nacional. E era um evangelismo assim, daquela época, que você monta uma tenda, sabe? Você monta uma tenda e começa a fazer 30 noites de evangelismo ali. E eu ia todas as noites com meu pai. Toda a nossa família de São Paulo, meu pai aceitou ser missionário em 95 na Amazônia e foi ficando. E como só morávamos minha mãe, meu pai e eu naquele lugar, então minha mãe acompanhava meu pai em cada detalhe do ministério dele e eu tinha que ir junto. Eu fazia todas as visitas, eu entrava nos hospitais, eu participava das comissões, enfim, comia os almoços de junto à panela da igreja. Era isso.
E naquela ocasião, eu ia com ele naquele lugar. Mas um dia, a gente chegou na tenda e estava destruída a tenda. Porque o meu pai tinha começado aquela série de evangelismo com um programa da igreja chamado Combate ao Tabagismo, Alcoolismo e Drogas. E aquele bairro era o bairro onde havia a concentração do tráfico de drogas da cidade. E a cidade de Porto Velho é uma cidade muito violenta, muito perigosa. E quando nós chegamos lá, estava tudo destruído. E aí alguém, líder daquele movimento, né, de tráfico, e virou: pastor, é o seguinte, vai embora daqui que a gente não vai tolerar que você venha atrapalhar os nossos negócios. E o meu pai voltou e frequentava a igreja central de Porto Velho, falecido na Covid, o Coronel Ferro, que era o secretário de segurança do estado de Rondônia e diretor do presídio Urso Branco, o famoso presídio das degolas, na primeira década dos anos 2000. Frequentava também lideranças do Exército e outros profissionais da segurança pública. E eles se reuniram e falaram: pastor, você vai continuar aquele evangelismo lá. Então, a polícia do estado se mobilizou para garantir a segurança daquele lugar. Nós íamos acompanhado de um irmão da igreja que era militar e que portava-se militarmente dentro do nosso carro e durante o evento. E então nós continuamos, meu pai continuou aquele evangelismo. Mas não demorou muito que, alguns dias depois, o nosso carro foi roubado. E roubaram dentro do carro do meu pai o notebook e o projetor de vídeo. Passaram alguns dias, teve um concílio pastoral na própria cidade, então nós fomos para um hotel. E nós saímos de casa e fomos para o hotel. Deveríamos dormir no hotel. E quando nós voltamos para pegar alguma coisa que meu pai tinha esquecido em casa, no dia seguinte, e chegamos na nossa rua, o portão estava aberto. A porta do escritório do meu pai, que dava acesso à casa, estava arrombada. As panelas da minha mãe estavam pelo quintal da casa, havia roupa espalhada. E nós entramos em casa e a casa tinha sido assaltada, completamente assaltada. Meu guarda-roupa tinha sido derrubado, meu videogame, tudo que era nosso foi roubado. Não só roubaram, como fizeram detrações na casa, como depreciaram a casa, além de roubar. Aí então, o pastor Ranieri frequenta o nosso segundo culto aqui, não frequenta o primeiro, ele não está aqui, mas ele era o presidente da associação na ocasião. E ele então acionou o seguro, mas o seguro não cobre todo o prejuízo que você tem. Não demorou muito, a gente repôs algumas coisas, semanas, meses, talvez, alguns meses depois, nós fomos novamente assaltados, sem que ninguém estivesse em casa. E aí então a igreja entendeu que precisaria dar alguma segurança. E eles então colocaram grades nas portas da nossa casa. Era grade do lado de dentro, a porta, grade do lado de fora. Tinha grades nas janelas, não dava para abrir mais a janela, era grade para fora, grade para dentro. Eram grades em todos os lugares da casa. Tinham aquelas treliças, sabe aquelas treliças de madeira maracatiara, cerejeira, madeira de lei, de verdade, de Rondônia. Assim que a gente punha as tramelas na porta, para a porta não abrir. Tipo aquele episódio do Chapolin, no Abominável Homem das Neves, que a porta abre para o outro lado e ele sai rolando. Tipo aquele negócio assim na porta, para a porta não abrir. Então a gente viajou e eles entraram pelo ladrão do teto e roubaram tudo de novo. E aí puseram uma grade no ladrão do teto, e eles entraram pelo vitrô do banheiro a quinta vez. E roubaram tudo de novo, e aí repuseram. E aí, então, eles entraram numa viagem que fizemos a São Paulo. Quando voltamos, o ar-condicionado à época, não eram esses splits, eram aqueles de caixa, que você fazia uma caixa de cimento, punha o ar-condicionado na parede. Eles, então, empurraram o ar-condicionado do quarto do meu pai para dentro, quebraram aquela parte de cimento e entraram pelo buraco do ar-condicionado e roubaram toda a casa novamente. E foram 9 assaltos em 2 anos. O meu pai, achando que estava muito perigoso viver lá, ele falou assim: está muito perigoso, eu vou te mandar para morar em São Paulo. E ele mandou para morar na casa do meu tio aqui no Capão Redondo, que era um lugar mais seguro. Para você ter uma ideia. No Capão Redondo, eu sequer fui abordado alguma vez. Nunca. Foi uma bênção de Deus, porque eu cheguei no 2º ano do ensino médio, em 2004, no Colégio Adventista Ellen White, e quem estudava nessa sala? A minha esposa, que hoje é minha esposa. Não tivesse acontecido tudo isso, hoje eu não estaria bem casado. Mas essas são a história para outro dia. E nós viemos para cá, e então depois de 9 assaltos seguidos, a associação pensou assim: puxa, pastor, eu acho que é bom a gente mudar o senhor de casa, o que o senhor acha? Aí o pai falou: puxa, não sei, vocês que sabem. Vamos mudar o senhor para outra zona, para outra região da cidade. Mas Rondônia, você sabe, você muda da zona sul para a zona leste em São Paulo, você mudou de cidade. De Rondônia, você mudou de algumas quadras em Porto Velho. Uma cidade de, à época, 600 mil habitantes. Hoje deve estar chegando no 1 milhão, não sei. Tem até McDonald's agora lá, shopping, enfim. Eu saí da Princesa Isabel, onde morávamos, meu pai era departamental na Associação Paulistana, na Gabriel Danúzio,
E ali a gente fazia a pé todas as coisas, e a gente foi para a Avenida Amazonas, em Porto Velho, e era uma das principais avenidas, e não tinha asfalto em 95. E eu me lembro que meu pai me mandou para São Paulo em 2004 com medo dos assaltos, só que ele mudou de casa. E durante o ano de 2004, eu morei com meu tio em São Paulo, no Capão Redondo, ali muito próximo, onde fica a Associação Paulista Sul e o Colégio Adventista Ellen White. Eu tenho uma origem dali, minha família cresceu ali, eu também tinha crescido ali antes de ir para Rondônia, enfim. E voltei para lá. E durante esse um ano de 2004, o meu pai na nova casa não foi assaltado nenhuma vez. Então, quando ele voltou para passar as férias no final de 2004, ele falou, filho, a gente está numa casa segura agora. Vamos fazer o seguinte, volta para morar com a gente lá, que o papai está com saudade de você. É o seu último ano, você vai para o 3º ano, você volta para se formar com seus amigos lá. E eu tinha outros interesses para ficar no Ellen White, eu queria continuar aqui. Mas, como filho de pastor, eu não tinha muita opção. Se meu pai me levasse para um outro colégio, eu tinha que ir. Eu mudava conforme ele mudava. E isso é normal. Teve relacionamentos de namoro que eu não terminei até hoje, porque eu mudei de cidade e não deu tempo de avisar a pessoa e foi embora. Mas hoje eu já estou casado, ela já está sabendo, pelo menos. É mais ou menos assim a vida do filho do pastor. E aí meu pai falou, volta para casa. Eu falei, vou voltar. Fiquei animado para voltar, o coração dividido, mas fiquei animado, vou voltar para casa. E eu lembro que minha mãe ficou em São Paulo, ainda na casa da nossa família, que toda a família é daqui, e ela ficou e eu voltei, porque ia começar minhas aulas e o trabalho do meu pai. Então nós voltamos juntos. Pousamos no aeroporto em Porto Velho, e meu pai tinha deixado o carro dele no aeroporto, no estacionamento. Lá era quase que gratuito à época, se é que não era gratuito. E nós descemos ali no Governador Jorge Teixeira, o aeroporto internacional de Porto Velho, e pegamos o carro e fomos para a nossa casa. Naquele dia, entramos em casa e eu conheci a nova casa, era um outro bairro. E eu entrei em casa com as minhas malas, note, nas minhas malas tinham todas as minhas coisas, porque eu estava há um ano morando fora de casa. Então eu cheguei, entrei no meu novo quarto, que minha mãe tinha arrumado, abri minha mala, tirei as coisas da minha mala, fiz uma bagunça no meu quarto, fui conhecer a casa, meu pai falou, vamos sair para comer, porque não tem nada aqui em casa para comer agora, chegamos agora, e saímos pela cidade. E eu com saudades da cidade, andando pela cidade, e voltamos para casa, já era quase 11 e pouca da noite. E aí meu pai foi direto para o quarto, ligou o ar-condicionado, acendeu a luz, começou a assistir uma televisão que tinha no quarto dele, sentado na cama dele, e eu fui para o escritório dele, abri meu notebook e comecei a entrar na internet, que era aquela internet discada, e você coloca o plug para ficar mais rápido, e eu queria falar com as pessoas daqui, umas pessoas que estavam aqui, que tinha ficado aqui. E na época a gente usava o Messenger para fazer isso, e o Orkut, por depoimento. Enfim, você lembra dessa época. E eu lembro que era mais ou menos uma meia-noite assim, e eu ouvi algum barulho na rua estranho, meia-noite em Porto Velho, não tem barulho na rua, e eu ouvi um barulho meio estranho, a janela do escritório do meu pai ficava para a rua, e eu desliguei a luz, falei, é estranho isso aqui, e falei, vou dormir. Verifiquei as portas da casa, aquelas 3 chaves tetra que tinha na porta, e fui deitar na minha cama. Quando abri meu quarto, minha cama estava toda bagunçada, não tinha como dormir lá. E eu estava com sono, falei, já sei, minha mãe não está aí, vou dormir na cama. Imagina, né, meu pai é um pouco, assim, 2 vezes, ou 3 maior que eu, mas cabia nós 2 na cama. E não, eu falei, vou deitar na cama do meu pai, no lugar da minha mãe. E eu fui para o quarto dos meus pais. E a luz estava acesa, o ar-condicionado ligado, a TV ligada, meu pai já estava dormindo, eu estava ali, e eu continuei assistindo alguma coisa que estava passando aleatória na TV, e cochilei e dormi. Quando foi mais ou menos 1h da manhã, eu estava ainda com sono não tão profundo. Sabe quando você tem a sensação de que tem mais alguém no ambiente? Foi essa sensação que eu tive no quarto. Era mais ou menos 1h da manhã, porque tinha um relógio, e quando eu despertei, eu vi o relógio. Era mais ou menos 1h da manhã. A sensação de que tinha alguém no quarto. E quando eu abri o olho um pouco assim, eu vi que tinha 2 pessoas no quarto. 2 rapazes, meninos, com uma camiseta no rosto, e cada um deles apontando uma arma para nós, um para mim e outro meu pai. Um estava com um revólver preto, o outro com uma pistola bonita, cromada, e ele estava apontando para a gente. E eu olhei aquilo e falei, será que eu estou sonhando, eu estou dormindo? E eu dei um salto, eu fiquei em pé de frente do cara. E ele olhou, deita, põe a mão para trás, deita. E eu já não sabia o que era deitar, o que era mão para trás, eu pus a mão para cima, ele para cima não, é mão para trás. E eu deitei, virei de bruço, ele falou, deita. Aí meu pai levantou nessa hora e reagiu. O meu pai levantou e foi para cima de um deles. E pegou na mão da arma do cara para segurar. O outro que estava apontando a arma para mim, virou a arma para o meu pai. Falou, sem brincadeirinha, a gente não quer fazer nada. Não brinca não que a gente não vai fazer nada. Eles eram profissionais. Naquele momento, a Corregedoria da Polícia Civil, que depois foi investigar o caso de 10 assaltos, nos disse que naquele momento, se eles não fossem profissionais, eles tinham matado meu pai. Eles sabiam o que queriam ali. Então, deitaram meu pai, amarraram-nos com silver tape,
nos amordaçaram, me amordaçaram, não amordaçaram meu pai. Tinha um telefone do lado da cama em que eu estava, eles cortaram o fio do telefone, amarraram as mãos para trás com silver tape, pegaram umas gravatas do meu pai, amarraram os pés e as nossas mãos, e então eles começaram a falar assim: pastor, onde estão as joias? Aí o outro falava assim: não, eles são adventistas, não usa joia não. Aí o outro falou assim: pastor, onde está a arma? Não, ele é pastor, ele não usa arma não. Se fosse hoje em dia já estava meio diferente, né? Os pastores querem tudo ter caque. Enfim, não é crente não essas pessoas, né? E aí, eles começaram a perguntar se eles sabiam exatamente quem a gente era. Sabiam exatamente quem a gente era. Sabiam tudo da nossa vida. E eles começaram a falar, a perseguir, a abrir a casa, e entraram mais pessoas. E entraram cerca de 6 pessoas dentro de casa. 2 deles ficaram dentro do nosso quarto. E eles fumaram maconha a noite inteira. Eu já estava até alegre lá deitado na cama, porque estava um negócio, uma marola assim no ambiente. A noite inteira. Por quê? Eles ficaram com a gente da 1 da manhã até 5:30 da manhã. E por que eles faziam isso? Porque a primeira coisa que eles fizeram foram pegar todas as nossas coisas e colocar no carro do meu pai. E eles põem as coisas dentro do carro e eles saem e fica a gente fazendo você refém até que o carro passe para a Bolívia. Porque quando o carro passar para a Bolívia, a polícia não pode mais fazer nada com eles. Então eles ficam com você para você não acionar a polícia até que o carro passe para lá. E depois eles ainda pegaram mais coisas, pararam um táxi na porta de casa. É curioso porque o guardinha que a gente pagava para ficar pitando na moto, sabe? Ele achava que a gente estava indo viajar, porque o táxi estava parado na porta de casa. Falou, eles estão indo pegar o voo, por isso eles estão pondo as coisas no táxi. É curioso que esse táxi é o elemento em comum em todos os 10 assaltos. Ele estava em todos. E aí, depois que a gente mudou, depois desse assalto, a polícia foi investigar. E foram até a igreja para investigar. E aí, a irmã que fazia a zeladoria da igreja disse assim, é que um dia parou um táxi aqui e perguntou assim para mim, o senhor sabe, aqui é aquele pastor maçom, não é? É, ele é o nosso pastor. Nossa, ele morava aqui, eu ia tanto na casa dele, e ele morava aqui, ele mudou, agora mudou. Você sabe onde ele está morando? Sei, pode passar o endereço? Pode, a irmã passou o endereço pro cara, e o cara foi visitar a gente lá na outra casa. Foram 4 ou 5 horas reféns. Depois que eles roubaram tudo que eles queriam, eles saíram, e então, no final, eles cobriram a gente até a cabeça, assim. E quando eles cobriram eu e meu pai até a cabeça, ali eu tinha certeza que a gente ia embora. Porque para que eles cobririam, né? Mas, pela misericórdia de Deus, quem foi embora foram eles. Depois de algum tempo, percebendo que não tinha mais ninguém em casa, meu pai conseguiu estourar com a perna, a amarra da perna. E ele desceu da cama do lado dele, veio até o meu lado, e eles deixaram uma tesoura, segundo a polícia, de propósito, do meu lado da cama. E meu pai, não me pergunte como, com malabarismo, conseguiu pegar a tesoura com a mão para trás, cortar, assim, a silver tape que estava na minha mão. A gente se desamarrei ele, a gente chamou a polícia. O seguro da obra da igreja mandou um auditor para ver se o pastor está roubando a gente, porque 10 assaltos seguidos assim, ele está dando golpe no seguro. Foram lá investigar o que estava acontecendo. E depois disso, nós voltamos para São Paulo, que é um lugar mais seguro. Mas desde então, eu não consigo morar em casas de rua. Eu lembro que quando cheguei para ser pastor, a primeira coisa que eu falei para o tesoureiro da Associação Paulista Sul, onde eu fui trabalhar, é que eu precisava morar dentro de um condomínio. Eu falei a ele, eu tenho 2 meninas, uma esposa e uma filha, na ocasião eu não tinha a mais nova, e eu não me sinto seguro, eu não consigo viver numa casa de rua. Eu preciso de um condomínio fechado. Porque o condomínio fechado me passa a ilusão da segurança, sabe? A ilusão da segurança porque tem câmera, porque tem controlador de acesso, porque tem gaiola, porque primeiro abre um portão, você entra, depois abre o outro, porque tem monitoramento constante, ligação direta com a polícia, tem pessoas, tem vários blocos, tem vários apartamentos para eles visitarem antes do meu, não sei. Eu sei que tem quadrilha especializada em assaltar apartamento também, mas me dá uma falsa sensação de maior segurança. Muitos amigos meus já foram assaltados na porta do condomínio, mas ainda assim me dá uma falsa sensação de segurança. Sabe, as casas de rua nos trazem muito mais liberdade. Morar em condomínio, você precisa ter a conveniência do comum, não é? Você precisa entrar em conveniência com quem mora no condomínio com você. Tem horário para usar a piscina, tem horário para você falar mais alto, mais baixo, tem horário para você pôr o salto sábado de manhã, as meninas, antes de sair de casa muito cedo, e as reclamações que chegam, porque que alguém está andando de salto 7 horas da manhã? Que tipo de gente estranha é essa que sábado de manhã põe um salto? Pois é, a nossa casa. A gente é meio estranho mesmo. Podia ser menos, mas a gente é um pouco.
E você precisa cercear sua liberdade em troca da segurança. Sabe, a vida cristã também é assim. A gente parece preferir aquilo que nos dá segurança. E geralmente aquilo que nos dá segurança é uma segurança ilusória. É sobre isso que a carta de Paulo aos Gálatas está falando. A carta de Paulo aos Gálatas é o maior tratado, é a carta magna da liberdade. O texto central da epístola de Paulo está no capítulo 5, onde ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade envolve abrir mão de segurança muitas vezes. E deixa eu já começar a dizer para você. A carta está tratando de uma religiosidade que oferecia segurança nos ritos e na observância da lei. É muito mais fácil ser cristão sem ter que andar no espírito, só cumprindo um checklist de faça ou não faça. É muito fácil ser cristão quando ser cristão é usar a roupa certa e não usar a roupa errada. É muito fácil. Isso sequer é cristianismo. Isso tem mais que ver com paganismo, né? Comer a comida certa, coisas relacionadas ao estilo de vida para agradar um Deus que precisa ser apaziguado da sua ira. Isso é paganismo. Essa estrutura religiosa que pensa nisso, ela é pagã, mas ela parece oferecer maior segurança aos crentes, porque eles preferem uma vida religiosa em que eles tenham o controle dela nas mãos, do que a liberdade em Cristo Jesus, que exige que você diariamente, de maneira sincera, busque a presença do Espírito e ande nela. É muito arriscado a liberdade no Espírito. Pastor, vamos montar uma igreja, criar regras, praxes, manuais, regulamentos, e vamos tentar pôr as pessoas no controle, porque é muito mais fácil uma vida na segurança do controle do que na liberdade do Espírito. Sabe, os primeiros versos, Paulo começa a sua carta fazendo uma defesa. Paulo escreve essa carta provavelmente antes do concílio do capítulo 15 de Atos. Porque Paulo fez a sua primeira viagem missionária saindo de Antioquia, e ele vai pela região do sul da Galácia, e ele planta 4 igrejas no sul da Galácia. E quando ele planta essas igrejas no sul da Galácia, Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia, ele planta 4 igrejas. E quando ele está em Listra, ele foge da cidade, correndo o risco de ser apedrejado pela sinagoga. Porque Paulo começou a pregar o evangelho de Cristo Jesus, e os judeus que lá estavam não gostavam da pregação do evangelho de Cristo Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você, não tem nada mais, ou não tem nada que escandalize mais crentes do que o evangelho de Cristo Jesus hoje. Porque o evangelho tende a ser melhor compreendido por quem está lá fora do que por quem está aqui dentro. E vou dizer mais. É muito mais fácil pregar o evangelho para um libertino do que para um legalista. Muito mais fácil. Converter um legalista é muito mais difícil que converter um libertino. Mas muito. E Paulo entendeu isso, e por isso que na pregação dele, ele fez muito mais sucesso entre os gentios do que entre os judeus para anunciar Cristo Jesus. No capítulos de 1 a 5, Paulo faz uma defesa de quem ele é. E ele faz isso porque ele diz assim: olha, estão me acusando aí de que eu não tenho credenciais de Jerusalém. Paulo não tinha credenciais de Jerusalém, sabe? Paulo não tinha credenciais de Jerusalém. Os apóstolos ainda não tinham dado para ele uma autorização para ser pastor. A instituição religiosa dos seus dias não tinha autorizado ele a pregar. Mas Cristo Jesus já tinha chamado ele para o ministério aos gentios, e ele foi pregar. E é por isso que nos primeiros capítulos, os primeiros versos do capítulo, Paulo está dizendo assim, ó: eu não fui consultar esses homens aí, Tiago, Pedro, nada disso. Quando Cristo Jesus me encontrou em Damasco, eu fui passar um período de tempo na Arábia com ele, e foi dele que eu ouvi o próprio evangelho, do próprio Cristo, não foi de Pedro. Só depois, você leu comigo, é que eu fui procurar Pedro, e depois eu só tive com Pedro e com Tiago, que era o irmão de Jesus, e era o presidente da associação na época. Mas não tive com mais ninguém. O evangelho que eu recebi do próprio Cristo, e por isso eu sou apóstolo. Só que eu sou um apóstolo aos gentios. Acontece que quando Paulo chegou na Galácia, ele começou a pregar o evangelho de Cristo Jesus no sul da Galácia, e por isso essa carta não é destinada a uma igreja, mas aos cristãos da região da Galácia, pelo menos 4 igrejas em que essa carta deveria ser lida. E quando Paulo saiu de lá, um grupo de crentes piedosos, preocupados com a santificação da igreja, sabe gente assim? Preocupado, mas esse Paulo passou aqui, pregou umas coisas, parece que agora está todo mundo perdido. Porque liberou geral, é isso? Não era isso que Paulo tinha pregado, mas é isso que os legalistas estavam pensando. E sabe o que eles começaram a fazer? Vamos reunir um grupo aqui para corrigir a igreja.
Vamos corrigir a igreja. Ó, irmãos, é o seguinte, esse Paulo aí nem credencial da associação tinha, para começar. Ó, irmãos, o que ele falou aí não é bem assim, ele falou meio evangelho, ele não falou todo o evangelho. Porque o evangelho não é só isso, você também tem que circuncidar, você também tem que participar de ritos, você também tem que fazer mudanças nas suas questões comportamentais, você tem que adotar a cultura do judeu, não é só você aceitar Jesus, você tem que se tornar como um judeu. E o Paulo falou que não precisava, mas precisa. Eu fico imaginando essas pessoas assim. Irmãos, cuidado com Paulo, ele é um pregador da graça barata. Isso que ele ensina é perigoso. Não é bem assim, sabe? Não é tão simples o evangelho. Isso que ele prega é libertinagem. A gente não pode aceitar isso no nosso meio. Se deixarmos de lado as nossas regras, os nossos padrões elevados de santidade, as nossas praxes e manuais, a igreja vai se desintegrar, a gente precisa defender a igreja. Vocês devem se submeter às normas e à lei, se quiserem serem salvos. A gente tem a nossa parte a fazer, não é só Jesus. Jesus e o sangue dele na cruz não é suficiente, tem que ter sua parte também. Paulo entendeu errado, ele está misturando as coisas. Nós somos de Jerusalém, nós fomos enviados pelos apóstolos. O Paulo nem os apóstolos têm autorização. A gente veio em nome dos apóstolos. Paulo nem apóstolo é. Esse era o discurso dos judaizantes, um grupo de judeus que perturbava o ministério de Paulo. E eu digo perturbava porque o próprio Paulo disse na sua carta que eles perturbavam. Tem gente que perturba, que sabe perturbar. Essa é a expressão, perturbar. Que servicinho pobre é que essas pessoas se prestam, de perturbar. Eles perturbavam o ministério de Paulo e as igrejas que ele plantava. E foi para responder essas pessoas e os ataques legalistas que Paulo escreveu essa carta às igrejas na região da Galácia. Os judaizantes do primeiro século, eles não eram os únicos a temer a dependência da graça de Deus. Nos dias de hoje, muitos religiosos em nossas igrejas ensinam que não devemos ensinar sobre a liberdade que temos em Cristo, porque o medo deles é que isso possa parecer uma ideia que corre o risco de fazer a liberdade virar libertinagem. Por essa razão, nada mais atual do que a gente estudar a carta aos Gálatas em nossas igrejas no dia de hoje. Como eu disse, Paulo fundou 4 igrejas, e quando ele voltou para Antioquia, ele foi chamado para um concílio em Jerusalém. E ele foi chamado no concílio em Jerusalém, que acontece em Atos 15, para ser questionado, para ser interrogado, para ser sabatinado pela administração da igreja em Jerusalém, do porquê ele estava pregando aquilo que ele estava pregando, o porquê ele estava dizendo que não precisava mais circuncidar, porquê ele estava aceitando as pessoas do jeito que eram, porquê ele não estava exigindo que se tornassem primeiro judeus para depois aceitarem Cristo Jesus, porquê Paulo estava aparentemente afrouxando as normas e as regras, e ele é chamado para essa reunião, e nós cremos, porque é difícil a datação da carta aos Gálatas, nós não sabemos se ele escreveu antes ou depois do concílio, mas há um consenso maior entre os teólogos que ele tenha escrito essa carta antes do concílio, porque ele não menciona na carta a decisão do concílio. Você vai se lembrar que depois do concílio, Paulo apresenta as suas razões para apresentar o evangelho daquela maneira, e no concílio Tiago e Cefas, os colunas da igreja, autorizam Paulo a pregar o evangelho sem exigir do gentio que se torne primeiro um judeu aculturado. Então, possivelmente, Paulo escreve essa carta um pouco antes de ir a Jerusalém, quando ele ainda estava na Antioquia. Olha o que diz no capítulo 15 de Atos, os versos de 1 a 5. Olha o que acontece no verso 1 em diante. Do capítulo 15 de Atos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Note, enquanto uns estavam preocupados com a letra da lei, Paulo contava as bênçãos que Deus tinha feito através daquela pregação, e tinha gente que olhava para as bênçãos e só conseguia ver problema. Não conseguia se alegrar,
porque as coisas estavam indo bem e bonita e melhorando. Eles só conseguiam ver, não, mas peraí, também você afrouxou as normas? É essa acusação de afrouxar as normas que no verso 10 de Gálatas 1, Paulo vai dizer assim, eu não sirvo a homens, vocês acham que eu estou preocupado em diminuir norma para alcançar pessoas? Eu não estou pregando isso para ser mais fácil para as pessoas se converterem, eu estou pregando isso porque esse é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, goste de você ou não. Não é para ficar mais fácil para as pessoas chegarem aqui. Não, é porque é isso que é o evangelho, e não mais do que isso. O evangelho não é mais do que isso, é isso. Em Corinto, Paulo escreve para uma igreja que estava aquém do evangelho. Ellen White vai dizer que as palavras de Paulo a Corinto foram brandas. No livro Atos dos Apóstolos, no capítulo que ela fala sobre Gálatas, ela vai dizer que para Corinto, que era uma igreja libertina, Paulo foi brando em sua repreensão. E na carta aos Gálatas, contra os legalistas, ele foi severo na sua reprovação. Libertinos foram repreendidos com cautela. Legalistas foram reprovados com severidade. O peso é diferente. Não é igual. O além é muito pior do que o aquém. Esse é o problema que ataca as igrejas. Paulo continua aqui no capítulo 15 de Atos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, verso 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário sim circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Não é só Jesus não, Paulo. As tradições de Moisés também. Que negócio é esse, Paulo? Que evangelho água com açúcar é esse, Paulo? Não é assim não. Por isso Paulo escreveu a carta antes já. Paulo chegava na cidade, pregava na sinagoga. E quando ele ia embora, as pessoas iam atacar o evangelho que ele pregava. É por isso que ele começa a carta sem dar boas-vindas. Diferente das outras cartas, Paulo não dá as boas-vindas na carta aos Gálatas. Ele já chega com os 2 pés, literalmente, no peito. Ele já começa assim, me admira muito, hein? Que vocês tão depressa tenham passado do verdadeiro evangelho que lhes preguei para outro evangelho que não é outro senão. Que negócio é esse? No verso 6 em diante, do capítulo 1 de Gálatas, nós já lemos, Paulo faz uma defesa do Evangelho. Se do verso 1 ao 5 ele está fazendo uma defesa de si mesmo, do verso 6 em diante ele faz uma defesa do Evangelho. Verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, qual não é outro, senão que há alguns entre vós que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Logo na introdução da sua carta, Paulo é bem duro com essa questão. Ele não admite que pretensos piedosos, santificadores, reavivadores e reformadores da igreja impusessem exigências aos conversos, além daquelas anunciadas em seu evangelho e repetirem em sua carta. No capítulo 2, verso 16, Paulo resume o que é o evangelho. No capítulo 2 de Gálatas, verso 16, diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E quando chega no capítulo 3, Paulo também faz outra denúncia, quando ele diz assim, a santificação também não é obra de homem, não é obra do esforço, a santificação, o desempenho não conta na santificação, também é a graça de Cristo Jesus. Tanto na justificação quanto na santificação, é tudo com Ele. Paulo vai chamar o discurso desses pretensos reformistas judaizantes de outro evangelho pervertido. Paulo recomenda que todo aquele que pregue outro evangelho ou que vá além daquele anunciado por ele, seja pela igreja considerado anátema. Isso é duro. Isso é duro. Porque Paulo não diz isso sobre os libertinos. Isso é duro. Porque Paulo compreende que um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. E o fermento problemático, aparentemente, nas cartas de Paulo, o mais problemático é o fermento do legalismo, do tradicionalismo, do formalismo, daquele que vai além do evangelho.
Porque é para este especificamente que Paulo fala, esse aqui não dá. Esse aqui não dá. Vai estragar todo o corpo. Jesus vai falar isso dos fermentos dos fariseus também, não só Paulo, não é? Gálatas, Paulo é duro na sua carta aos Gálatas, mas ainda hoje a gente não pode deixar que o evangelho seja mudado por outro evangelho. Não há o evangelho das obras, não é o evangelho da prosperidade, não existe o evangelho da lei, não existe o evangelho da saúde, não existe o evangelho da perfeição, não existe o evangelho do estilo de vida, não existe evangelhos espúrios. E quantas vezes a gente deixa que esses evangelhos que não são o evangelho de Cristo Jesus ocupem o nosso púlpito? Quantas vezes no púlpito a gente não ouve o evangelho do estilo de vida? O evangelho do desempenho? O evangelho que é outro evangelho? Paulo fazia uso do evangelho da graça não só para defender a fé, mas ele fazia uso da doutrina da justificação pela fé para combater. F.F. Bruce, um dos teólogos mais importantes, paulinos, ele vai dizer o seguinte: a justificação pela fé, afirmada com tanta força na carta aos Gálatas, estava implícita em sua conversão, mas agora, em suas mãos, nas mãos de Paulo, a verdade da justificação pela fé, ela se tornou uma doutrina agressiva, não apenas um princípio pelo qual se devia lutar, mas uma arma com a qual se devia atacar, combater. Por fim, Paulo faz uma defesa da liberdade em Cristo Jesus. Eu menciono o verso 25 e 27 do capítulo 5, quando ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo da escravidão. Sabe, Gálatas é chamada de a carta magna da liberdade. E às vezes eu sinto que a gente não gosta muito da liberdade. A liberdade ela é muito trabalhosa, a liberdade é incerta. A gente gosta mesmo é do controle, da estabilidade e da segurança, sabe? Tanto na vida comum quanto na vida espiritual. Geralmente quando a gente busca a liberdade, a gente abre mão da segurança. Quando você larga o CLT para empreender, você está em tese largando mão de algo mais seguro para correr o risco da liberdade, que envolve riscos. Sabe, Paulo nunca teve problema em usar a pregação da graça ao ponto de assumir os riscos. Em nome de uma segurança, ele nunca ousou perverter o evangelho. Sabe aquele negócio? O evangelho é isso, mas por segurança, vamos pregar que é um pouquinho mais de coisa, porque senão as pessoas vão se perder, e aí vão usar isso para serem libertinos. Não, não, não. O evangelho de Cristo Jesus prega a liberdade que envolve riscos. Mas quem está andando no Espírito está mais seguro do que dentro das estruturas da religião que pretendem oferecer segurança. Eu disse para você que eu moro num condomínio fechado, mas esses dias chegou, faz um tempo já, chegou uma informação no grupo do condomínio de que a energia tinha acabado e que tinha dado um problema na estrutura dos portões. Quando voltou a energia, o portão não funcionou, então eles deixariam os portões abertos. E por isso eles iam reforçar a segurança de homens e iam monitorar as câmeras com mais intensidade durante a madrugada, porque os portões ficariam abertos. Essa foi uma noite difícil de dormir, para quem buscou o condomínio pela segurança. O problema da segurança é que a segurança falha. O problema de confiar nas obras da lei é porque às vezes você falha. E quem vive essa tristeza de uma vida baseada nas obras da lei, ele acorda salvo e às vezes vai dormir achando que está perdido. Porque aquilo que lhe oferecia segurança, falhou ao longo do dia. O que Paulo está falando é, você precisa se livrar dessa vida religiosa, que não é o evangelho de Cristo Jesus. Não existe esse negócio de acordar salvo e dormir perdido. Ou você foi salvo em Cristo Jesus ou não. Você precisa ter segurança nele, não em você e no que você faz. Você precisa ter segurança no que ele fez e não no que você faz. Mas você não acredita nisso, eu sei.
Paulo está dizendo que a nossa experiência religiosa também existe, na nossa experiência religiosa também existe essa tensão. Temos dois tipos de religiosos, os que entenderam a liberdade do Evangelho e os que buscam a segurança da observância da lei. O problema com o segundo grupo é que existe o auto-engano, existe uma ilusão sobre si mesmos, eles se sentem seguros, pois confiam em si mesmos, e se a salvação depende de guardar a lei, então com algum esforço eu posso conseguir. Acontece que quando eu falho, então eu perco a segurança e perco a salvação, e eu vivo assim em constante alerta, e a vida de muito religioso é essa constante alerta, essa constante insegurança. O fruto da busca pela segurança e não da liberdade traz mais insegurança, porque ele vive uma constante tensão e alerta. Será que se Jesus voltasse hoje, qual seria o seu pensar? Será que você quer mesmo que ele volte hoje? Será que você está se preparando para ele chegar? Percebe a carga no teu desempenho? No capítulo 5, verso 4 e 6 de Gálatas, Paulo diz assim, ele diz a quem tem o espírito legalista: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou seja, não é uma vez salvo, salvo para sempre, não. Se você foi salvo, você pode perder a salvação. E sabe quando é que você perde a salvação? Quando você começa a achar que você precisa observar a lei para ser salvo, e não confiar em Cristo Jesus. É aí que você se perdeu, porque você abriu mão da única coisa que podia te salvar, a fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O maior inimigo do Evangelho não é a incredulidade, não é o secularismo e tampouco o paganismo. O maior inimigo do Evangelho é o outro Evangelho. O Evangelho das obras, o Evangelho da meritocracia, o Evangelho coach, o Evangelho da prosperidade, o outro Evangelho. Eu detesto sentir dor. Todas as vezes que sinto a menor dor, eu tomo analgésicos, eu já falei isso aqui, não me julgue. Se for para me julgar também, é melhor ser para outro lugar, porque a igreja não é esse lugar de julgar os outros, tá bom? E eu tenho analgésico no porta-luvas do carro, na mochila, na bolsa, em casa, na farmacinha da casa, no aparadouro do lado da cama, na gaveta. Homem tem dificuldade de sentir dor, né? A minha esposa, quando teve o parto da Valentina, que foi natural, ela entendeu um pouquinho do que é quando eu tenho febre. A gente tem dificuldade de sentir dor. E aí, quando você tem dor, ao invés de cuidar da causa da dor, você toma um analgésico e você se auto-engana. Esse é o outro evangelho, é o evangelho da dipirona. O outro evangelho é aquele que você se reconhece perdido e ao invés de buscar tratar a causa da sua perdição, você busca as regrinhas da religião para acalmar sua consciência e dizer assim, ufa, aliviou, estou em ordem com Deus. Esse é o outro evangelho. Esse é o evangelho da religiosidade vazia. É o evangelho da dipirona, paliativo, que não resolve a questão do problema, porque só Cristo Jesus pode resolver a questão do problema. Você não tem como. É por essa razão que Paulo propõe a liberdade como caminho. Nós somos livres, com tudo o que isso significa. Mas isso não era novo. Não se trata de uma contradição de testamentos, não. Eu encerro dizendo o seguinte: Deus, ele não é um noivo possessivo. Deus não é um noivo abusivo com a sua igreja. Não. A relação com Deus sempre foi baseada na liberdade. A liberdade necessariamente precisa vir antes da lei. A liberdade vem antes da lei. Primeiro somos libertos e depois somos instados a obedecer. A gente vê isso claramente no Evangelho segundo o Êxodo.
Lembra? O povo era escravo no Egito. Essa era a única maneira que eles conheciam de viver, ser escravos. E quando eu me deparo com alguns religiosos, e eu estou encerrando aqui, eu percebo que a culpa não é deles de viverem assim, escravos de um legalismo, tradicionalismo e formalismo vazios. Eles sempre viveram assim, nasceram assim, aprenderam assim. E não é você, pastorzinho, que vai subir no púlpito da minha igreja e vai dizer que não é assim. Eles só conheciam a vida de escravidão no Egito. Até que um dia eles são libertos por Moisés. E eles saem do Egito e eles são levados até o Sinai. E no Sinai o que Deus faria? Deus revelaria a sua lei. Mas antes de chegar no Sinai, antes de Deus revelar a sua lei, Deus precisava ensinar escravos a serem livres. Porque se os escravos chegassem com a mentalidade de escravo diante da lei, eles se tornariam escravos da lei. Porque eles só sabiam um modo de viver de escravidão. Muitos religiosos vivem como escravos da religião e da lei, porque não conheceram a liberdade em Cristo Jesus. Antes de chegar no Sinai, Deus precisou ensinar os escravos a serem livres. Deixar de ser escravo é aprender a confiar na dádiva e não na dívida. É viver por dádiva e não por dívida. A escravidão da lei nos faz viver uma religiosidade da dívida. Eu estou devendo ao Senhor, então eu vou pagar com a obediência. E quem sabe Ele, aceitando a minha obediência, Ele retribua o meu esforço e me salve. Esse é o evangelho da dívida, esse é o outro evangelho. Esse é anátema. O evangelho de Cristo Jesus é o evangelho da dádiva. Você não merece e jamais merecerá. Pare de tentar fazer por merecer, porque você está me atrapalhando a te salvar. Aceite, porque é dádiva. Mas os escravos do Egito não sabiam que era dádiva, eles só sabiam que era dívida. Lá no Egito eles tinham segurança, é por isso que eles olham para Moisés e falam assim: Moisés, você nos tirou para a liberdade, você nos libertou. Moisés, eu não quero ser livre, deixa eu voltar para a escravidão. Lá a gente tinha segurança, Moisés. Pastor, você está me convidando a viver uma vida livre, andando no Espírito? Mas não, que você deixa eu voltar para as tradições da religião. Lá eu tinha segurança, porque eu ia lá, o pastor dizia qual a cor que podia e qual a cor que não podia pôr na unha, aí eu punha a certa, não punha a errada, e eu ia tranquilo para casa. Não, pastor, a liberdade não é boa. Moisés, vamos voltar para a escravidão. E Moisés falou: não, vocês têm que aprender a ser livres, porque daqui a pouco Deus vai dar a lei dele, e vocês vão confundir a coisa, vocês vão começar a fazer da lei dele senhorio de escravidão. E no percurso até o Sinai, eles começam a se deparar com a lógica pagã que eles viviam no Egito. Qual que é a lógica pagã? Você faz para merecer. E o que acontece com você geralmente é retribuição do que você fez. Se fez bem, parabéns. Se fez mal, isso é paganismo, não é cristianismo. Então qualquer lógica de religião baseada nessa ideia, ela não é cristã. Repara bem como você vive tua religião. Às vezes ela está sendo mais pagã do que cristã. Porque ela é baseada em retribuição, não é cristianismo. Aqueles homens trabalhavam 7 dias por semana e tinham garantido o alimento para continuarem com força suficiente para trabalhar o dia seguinte, a lógica pagã. Mas agora com Moisés eles eram livres, mas eles não sabiam ser livres. Deus então pedagogicamente estabelece um sistema, o sistema do maná. 2 coisas são ensinadas no maná. Você lembra as 2 coisas que são ensinadas no maná?
Agora, o alimento de vocês, o sustento de vocês, a manutenção de vocês, não será dívida pelo trabalho escravo que vocês ofereceram, o alimento será dádiva. Vocês não farão nada para receber o alimento que sustenta vocês, porque eu preciso ensinar vocês a serem livres e confiarem na minha dádiva, e não no esforço de vocês para que eu julgue vocês, bons o suficiente para retribuir com a comida. Não, ele ensina a dádiva, a comida. Ele ensina uma segunda coisa com o sistema do maná. Na sexta-feira você vai recolher o dobro. Por quê? Porque no sábado você vai fazer o quê? Você vai trabalhar? Você vai trabalhar no sábado? Você vai descansar. Sabe por quê? Porque você não precisa trabalhar e se esforçar para merecer a dádiva que eu tenho para te dar. Você precisa aprender a descansar em mim e confiar que sou eu que estou te dando. Todas as vezes que você trabalha, é como se você estivesse trabalhando no sábado para pegar maná. Todas as vezes que você se esforça para merecer a graça de Deus, é como se você estivesse trabalhando no sábado para merecer o maná. Você está abrindo mão da dádiva dele, que é a única coisa que pode te salvar. Você consegue entender? Você precisa descansar na salvação dele. Isso é a maior demonstração de confiança. É isso que o sábado ensinava aos escravos. Liberdade, descanse. E é só depois que você entender que não é com as suas próprias mãos que você consegue a sua salvação, porque ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo, é só depois que você entender que a sua salvação é uma dádiva minha e não uma recompensa aos seus esforços, é só depois que eles aprenderam isso, que eles chegaram no Sinai. E quando eles chegaram no Sinai, Deus então apresenta a sua lei de amor, para que livres escolhessem obedecer, porque se não fossem livres, eles seriam escravos de um Deus pagão, que lhes oprime com a sua lei, e que pune quem a desobedece. Esse não é o Deus do cristianismo, esse é o Deus pagão, do qual eu sou ateu, e convido você a ser ateu, desse Deus pagão, que às vezes você ainda está adorando. Que, durante esses dias dessa série, a gente aprenda sobre a liberdade em Cristo Jesus, e tudo o que ela significa. Lembrando que liberdade não é fazer o que se quer. Como diria Kant, liberdade é justamente a capacidade de não fazer o que se quer, porque fazer o que se quer é ser escravo dos seus próprios desejos. Eu e você fomos livres em Cristo Jesus, para não precisar mais sermos escravos da lei e nem do pecado que corrompe o meu e o teu coração. Agora somos livres em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Podemos orar? Pode ser em pé. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom com a gente e nos ofereceu a Tua graça. É bem verdade que a gente confunde e a gente se perverte muito rapidamente nos ambientes da religião para um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus. Mas que a reprimenda da carta aos Gálatas alcance o nosso coração mais uma vez e que haja conversão no coração de cada um de nós ao verdadeiro evangelho, é o que eu te peço por Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom dia, igreja. E se você ficou até aqui conosco, nesse exato momento, vai